pelas energias que eu já vou sentindo aqui na frente. Manhã de inverno, nós aqui. Diziam as mulheres ancestrais, sábias mulheres, que o inverno é um convite ao recolhimento, à interiorização, à reflexão, a uma espiritualização. Porque é uma estação em que o mundo externo também se encolhe. A natureza toda diminui de proporção, nos convidando a esse recolhimento. E nós estamos aqui, embora no mundo externo, estamos falando do mundo interno. Toda palestra espírita atravessa os dois lados da existência, né? O mundo fora e o mundo dentro. E hoje eu vou tentar dar conta um pouquinho dessa complexidade que é o humano, com muita cautela, porque é muito difícil fazer isso. Já disse, porque é complexo, né? O filósofo Ken Wilber, ele escreve que a nossa situação é trágica, enquanto humanos. Alguém aqui tem vontade de acordar de vez em quando como um gato, um cachorro, um tigre? Falar, eu queria parar um pouquinho de ser ser humano por um tempo, porque está muito difícil esse negócio. E o Wilber vai falar exatamente sobre isso no livro Éden, que é do Ascensão. Ele diz que nós viemos das feras e caminhamos aos anjos. Exatamente como fala a doutrina espírita, embora o Wilber não seja espírita. Mas ele traça uma linha evolutiva, né? E ele diz que a nossa situação é trágica porque nós já não temos mais a ignorância dos animais com relação à morte, os planejamentos, as dificuldades todas, né? O animal simplesmente vive no aqui e no agora. Então nós não temos mais aquela ignorância que de certa maneira nos salva da angústia, mas nós também ainda não chegamos na angelitude, onde já vamos saber exatamente o que fazer, já vamos estar em paz, né? Que é onde orbita o Cristo, onde orbitam os espíritos puros. Então, por isso, diz Wilber, e eu acabo acreditando nele, a nossa situação é um pouco trágica, porque já sabemos muitas coisas e ainda não conseguimos realizar essas coisas. Nós sabemos cognitivamente, sabemos e traçamos coisas no plano mental, porém, muitas vezes o nosso mental não conversa com o nosso sistema emocional de uma maneira interessante. Muitas vezes nós mergulhamos aqui na Terra numa experiência reencarnatória e somos encharcados pela cultura e nos afogamos nessa cultura. Nós vamos perdendo o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Então essa palestra nessa manhã, para quem está no Brasil, para quem está fora, de repente em outro período, essa palestra de hoje, ela visa relembrar a programação reencarnatória de todos nós, pelo menos o plano básico dela, ok? Aquilo que é comum a todos nós. Porque nós chegamos aqui e vamos nos misturando com as demandas da cultura, nesse tempo histórico, e nós vamos nos esquecendo de quem nós somos, de onde viemos, porque aqui estamos, para onde iremos. Afinal de contas, tem uma função na existência humana na Terra. Eu falo para espíritas nessa manhã, mas não só. Às vezes as pessoas vêm, nem sempre são espíritas, mas enfim, como é que nós pensamos? Por que abraçamos essa filosofia? Acho que podemos começar com essa pergunta. Por que vocês escolheram estar aqui nessa manhã? Tem um sentido para isso? Qual é o sentido? O sentido está na dor que alguém está sentindo, no sofrimento da família? O sentido está no autoconhecimento, na busca por mudar a humanidade? Tem um sentido estarmos aqui. Vencemos o inverno, vencemos a corrida de integração, chegamos. Então deve ter um sentido nisso. Tem um sentido também de eu estar aqui falando? Claro que sim. E vamos ampliando. Existe mesmo um sentido para algo maior? Como é que eu descubro qual é o sentido da vida humana, qual é o sentido da minha vida?
E por que ter um sentido para viver? Por que é importante ter um sentido? Eu proponho de início a gente pensar se existe ou não existe Deus. É claro que se estamos aqui, todos acreditam, ou pelo menos sabem, que existe Deus, uma força cósmica, seja lá o nome que a gente resolva dar. Como é que nós podemos imaginar que existe Deus? Que Deus está dentro de nós, Deus está fora, que Ele está em todo lugar, que Ele é soberanamente justo e bom, que Ele é perfeito, é uma inteligência suprema. Como é que eu posso acreditar na resposta número 1 do Livro dos Espíritos? E aí Kardec que vem nos ajudar. Opa, quando eu consigo dar o enter aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos dar o enter. Na questão 4, Kardec pergunta aos Espíritos como nós podemos ter certeza, como nós podemos perceber a existência de Deus. E os Espíritos que respondem: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe e ele tem, portanto, uma causa. Não surgiu do acaso. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, para imaginarmos Deus, precisamos olhar a obra. Tudo aquilo que não é feito pelo homem teve uma causa primária. E aí, quando nós analisamos a natureza, nós podemos então encontrar o Criador, Deus. E é nisso que eu me sustento, é nisso que eu acredito vocês também se sustentem. Então existe uma causa. E essa causa, seja lá o nome que a gente venha a dar, ela é perfeita, ela é soberana, ela é justa. Por que nós entendemos que é assim? Basta olhar os ciclos, o universo, a regulação, o equilíbrio, a impermanência é uma prova incontestável dessa inteligência suprema. Porque tudo tem ciclos e tudo tende ao progresso. Analisem a história humana, ou analisem mesmo a história terrena, e nós vamos perceber que existe uma evolução. A evolução das espécies, a evolução moral, a evolução intelectual, que não caminham na mesma velocidade, embora nós desejemos isso. Mas não é assim que funciona. Cada coisa no seu tempo, e tudo está certo como está. A partir disso, a partir de Deus, eu consigo ampliar e acreditar que a vida então tem um sentido. Porque a vida é Deus. Deus não está em tudo? Deus está em cada um de nós ou não está? Se Ele está, Ele está também na experiência, na sincronicidade. Deus está no momento em que nós nos reunimos aqui nessa manhã. Porque não existe acaso, está escrito. Não tem. Cortem a palavra acaso do dicionário. A palavra injustiça, porque ela não cabe dentro desse amor soberano e inteligente do Criador. Se estamos aqui é porque era para nós. Era para nós estarmos. E tem um sentido nisso. Mesmo que nós não o compreendamos à primeira vista. Tudo que nos acontece tem um sentido. Mesmo que nós não compreendamos no primeiro momento. Mesmo que nós refutemos a experiência que pode vir através de uma pessoa que nos incomoda, através de um fato que nos incomoda, que nós não aceitamos, seja lá qual for a experiência, tudo tem a sua riqueza, o seu sentido. O grande desafio é a gente encontrar essa riqueza em todas as experiências, não só nas boas. Kardec também continua dizendo que a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Então, quer descobrir se é inteligente? Perceba, há uma harmonia. Louis Pasteur falava, quanto menos ciência, mais eu nego Deus. Quanto mais ciência, mais eu me aproximo dele.
Porque quanto mais eu analiso as leis que regem o universo, através da ciência, mais eu me aproximo dessa beleza maravilhosa que é a criação e, por consequência ou por causa, o Criador. Vamos continuar. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e que a verdade nos libertaria. Pois bem, quais são algumas das verdades? Eu trouxe um pouquinho aqui hoje porque já dá um banho de reflexões. Tudo tem um fim útil. Tudo que é proposto pela vida tem um fim útil. Seja destruição, leiam as leis no Livro dos Espíritos. Seja destruição, seja criação, seja manutenção, seja o começo, ou o meio, ou o final de um ciclo, tudo tem um fim útil. A família que nós escolhemos tem um fim útil. Aquela pessoa que nos incomoda é um grande professor, é uma grande professora, tem um fim útil. A doença que eu desenvolvi, o meu sintoma, ele fala comigo, tem um fim útil. E tudo para o crescimento, para a expansão da consciência, para a nossa evolução, enquanto indivíduo, enquanto coletividade. É muito importante nós entendermos isso, porque aí já cai por terra a nossa reclamação de cotidiano. Se eu parar já só nesse primeiro item, a gente já tem que tirar, né, aquele muxoxo diário de ai meu Deus, ai que droga, ai minha vida, essa postura vitimista que a gente costuma assumir, perdendo um tremendo de um tempo, porque nós gastamos tanta energia reclamando do dia a dia. A gente reclama do trânsito, que de repente é uma oportunidade de eu escutar lá uma palestra, um aparelho de som, é uma oportunidade de eu fazer uma reflexão, é uma oportunidade, inclusive, de exercitar minha paciência. Mas nós reclamamos do trânsito, reclamamos da infância, reclamamos do governo, reclamamos. É muita energia gasta com reclamação. E a postura da vítima, qual o problema da postura da vítima? É que ela não faz nada para mudar a realidade, ela só reclama. Da onde será que nasce essa nossa postura vitimista? Isso nasce lá na infância. Eu queria explicar um pouquinho isso para vocês, porque os mecanismos psíquicos, eles são muito inconscientes, né? E quando a gente torna eles conscientes, fica mais fácil de fazer essa gestão no campo emocional. Tá ficando claro até aqui? Legal. Quando nós somos lá pequenininhos, bem pequenininhos, estou falando lá das primeiras experiências, começa logo ao nascimento e vai por toda a primeira infância e também passando pela segunda infância, aquelas experiências são muito importantes. Não é à toa que Emmanuel, André Luiz, próprio Jesus pede-nos muito cuidado com as crianças, né? Que é um período em que nós estamos como mata-morrões. Nós reencarnamos abertos à experiência. E a criança, ela ama incondicionalmente, ela aceita, ela é humilde, ela absorve as coisas do ambiente como verdades absolutas. E os pais são pessoas muito significativas, são as figuras mais significativas no mundo infantil. E o que acontece? A criança vai percebendo as figuras de autoridade também, que às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes são os dois. E ela vai fazendo algo que a gente chama de introjeção. Introjetar é colocar para dentro, é pegar aquele mundo emocional que está fora, aquelas experiências, e trazer como leis para dentro dela. Tá? O Freud foi chamando isso de superego, eu vou chamar de estado crítico, que é uma outra teoria que é do Eric Berne, que é muito interessante. Então nós vamos desenvolvendo em nós o eu crítico, ele é inconsciente. E está baseado lá naquilo que a gente viu, o pai falando, isso pode, a mãe dizendo, isso é proibido, isso deve, isso não deve, isso é errado, isso é feio, e aí vai medindo, vai qualificando o mundo e as experiências. E depois aqui, adultos, eu, Cláudia, muitas vezes, quando eu observo uma experiência, quem vem para se relacionar com a experiência é esse meu lado inconsciente, o eu crítico, em que eu imito uma figura do passado e eu ponho aqui na frente e eu começo a blá blá blá, blá blá blá, isso é errado, isso é ruim, isso é feio,
isso é um absurdo. E aí eu começo a fazer perguntas que são, eu chamo de perguntas sem sentido. O que seria uma pergunta sem sentido? Eu ficar criticando porque, por exemplo, sei lá, o Neymar comprou uma bolsa da Louis Vuitton e desceu com ela no jogo da Copa, como muita gente se preocupou em comentar. É alguma coisa que não altera em nada, a minha existência, a existência humana, não é nada profundo. E aí eu me coloco criticando o que, enfim, nem interessa tanto, ou criticando aquilo que interessa, mas não agindo. Falo muito e não ajo. Por que eu não ajo quando eu estou na postura da vítima, quando eu estou no meu eu crítico? Porque esse estado emocional, ele foi criado lá no passado. E o passado não age no aqui e no agora. Tá? Ele vem apenas e critica. Então, muito cuidado. Eu sei que agora muitas pessoas estão pensando naquele parente que só critica, né? Mas é para nós, tá? É para cada um. Isso. O quanto nós ainda reclamamos no nosso dia a dia. Um outro estado, esse estado crítico, mas nós temos mais um, na verdade mais dois. Seria o meu estado criança, o nosso estado. Cada um tem uma criança dentro de si, que vive dentro de si. E como é que é a criança de vocês? A minha às vezes faz birra, às vezes ela chora, ela quer sempre para agora. A criança, ela não quer esperar. Vocês já perceberam? Aquele momento em que acontece alguma coisa, a vida traz uma experiência e fala assim, não, isso tem que resolver já. Eu não vou aceitar passar por essa experiência mais um mês, mais 2. Aquelas pessoas que às vezes nos procuram e dizem assim, escuta, Cláudia, mas faz 2 anos que a minha vida empacou. Sim. E aí, fica naquele desespero porque não consegue dar o passo adiante. E só no desespero. E o que acontece? O desespero não é ação. O desespero é perda de tempo. Porque não está pautado na fé, na vida, que é Deus. O estado criança também é construído lá atrás. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa, eu sou lá pequenininha, e aí deu aquele medo, eu saí correndo, vou para a saia da mãe, a mãe está lá. Ufa, estou protegida. E aí acontece alguma outra coisa, eu vou, estou protegida. De repente acontece e não tem mãe. E aí aquele estado de terror que eu posso ter entrado, são um dos exemplos possíveis. Isso vai para o inconsciente, porque foi muito forte para mim, eu não dou conta disso, aí eu recalco, vai lá para o inconsciente. Então criou-se um medo, que depois se repete na vida adulta. Qualquer experiência do mundo pode trazer essa minha criança de volta. Sabe aquela situação, não sei se já passaram por isso, de furar o pneu, vocês estão com pressa, e aí simplesmente a mulher senta e começa a chorar, porque furou o pneu. Esse é o nosso estado criança, né? A gente regride, porque em algum momento lá na infância chorar, vem algum adulto resolver o nosso problema, então a gente começa a chorar, né? Ou, repetindo o modelo do pai, a gente pode começar a gritar. Enfim, nada funcional. O que acontece? Toda vez que eu estou com a minha criança tentando resolver alguma coisa no mundo, ou com o meu eu crítico, eu não estou resolvendo. Eu estou só empacando a minha existência. Tá claro? E aí eu me perco do sentido da vida. Porque eu fico o tempo todo me defendendo, eu fico o tempo todo fugindo, tentando fugir da dor, tentando fugir deste movimento reflexivo. Afinal de contas, o que a dor quer quando ela bate na nossa porta? Isso eu falo em toda a palestra, porque não há um ser humano que não sinta dor. E não há um ser humano que não queira fugir da dor. Fugir da dor nem sempre é o melhor, sem antes conversarmos com ela. Por que a dor me visita hoje? O que ela vem me contar sobre mim? Não é sobre o mundo injusto, sobre aquela infância, aqueles pais que eu queria ter tido e não tive. Não. A dor vem me contar que há algo em mim que precisa ser observado, refletido, depreendido, alterado. Enfim, é preciso perder um tempo. Daí o convite da dor é o convite do inverno, é o convite do encolhimento, da
reflexão. Tá? A vida parece que perde o brilho quando nós estamos sentindo dor, não é verdade? Por que eu vou numa festa? Eu não tenho vontade, eu tenho vontade de conversar às vezes. E aí é um convite para a interiorização, para a reflexão sobre o nosso campo emocional, espiritual, sobre as nossas emoções. Ela é muito importante. Não existe acaso, mas sincronicidade. Se há Deus, se Deus é mesmo existente, perfeito, soberano, justo, bom, onipotente, onipresente, a gente não parar porque a relação é grande, né? Se Deus é, se Deus está, se Deus fez, Deus coordena, Deus mantém, Deus provê, não tem acaso. Tudo é sincronicidade. Ah, encontrei aquela pessoa no supermercado, ela me falou de tal coisa. Atenção! Jesus falou que nós precisamos desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. O que é isso? Quando Jesus fala, ele fala sempre da alma. Os olhos de ver são da alma e os ouvidos de ouvir são do espírito. Quando eu estou no aqui, no agora, ou seja, quando eu não estou pautada na minha criança ou no meu eu crítico, que são no meu passado, eu estou no meu eu adulto, eu estou no aqui, no agora, eu vejo todos os aspectos de uma situação, eu consigo avaliar os aspectos reais de uma situação com menos emoção embutida nisso, consigo resolver, fazer, equilibrar a minha vida. E isso fica muito mais fácil quando eu tenho olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a vida vai trazer o tempo todo, vida é Deus, o tempo todo inputs positivos para eu aprender, superar, transcender, melhorar a mim e o mundo, porque a vida, essa é a tendência da vida. Quando eu vou para uma postura da não fé, quando eu vou para uma postura da vítima, quando eu vou para a postura do desespero, eu me afasto da sabedoria divina, fecho os meus olhos, cerro os meus ouvidos, eu me fecho, porque qual é a postura da criança e do crítico? Tudo que é do mundo é perigoso. Então eu me fecho para o mundo, e aí eu não vejo a experiência. E aí, o presente, o nome já diz, é um presente. Eu fico lá, na mágoa do passado, na raiva, na inconformação, sempre eu estou falando de passado, ou no medo do futuro, porque o futuro é perigoso, porque nós estamos acabando com o planeta, e o que acontece? Nessa ansiedade, ou nessa depressão, nessa nostalgia, ou nesse medo, nós perdemos a única oportunidade que é o presente. Stephen Hauser, ele fala, homeopata que eu gosto muito, ele diz que não existe emocionalmente, não existe presente, passado, presente e futuro. São conceitos. Tá? Então o que acontece? Se algo aconteceu lá na minha infância, e isso está dentro de mim, e eu não ressignifiquei a experiência, eu não perdoei, eu não elaborei o trauma, eu não soltei ali o problema, aquele passado está no presente, porque ele coordena os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos no mundo. Então já não é mais algo do passado, está aqui no presente. E se eu não olhar para isso, ele vai seguir o futuro. Então eu tenho a mesma coisa nos 3 tempos. Vocês percebem isso? Nós já mudamos muito, porém podemos sair mais rapidamente da dor e do sofrimento se nós mantivermos este eu no aqui e no agora. E o que é o eu adulto, então? Que é o terceiro que eu expliquei nada, praticamente, né? Falei muito do crítico e da criança. O eu adulto é o eu maduro. É aquele que vê todos os lados de uma experiência. A vítima ou está na criança ou está no crítico, não está no adulto. Porque ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Essa era a notícia da manhã. Ah, Cláudia, mas você não passou pela minha infância, você não sabe o que fizeram comigo. Não, eu não sei, mas também, realmente, eu vou dizer, trabalho para tirar essa âncora. Porque somos todos humanos e falhamos.
Aonde é que está a ilusão de que os pais deveriam ser perfeitos? Isso é uma ilusão, por isso que a gente se desilude, porque se iludiu. Os pais não são perfeitos. É claro que enquanto crianças nós imaginamos, idealizamos os pais e achamos que eles são perfeitos, porém não são, são humanos. E aí o que acontece? Quando crescemos, quando nos casamos e quando fundamos o nosso lar, o nosso núcleo, nós repetimos padrões muitas vezes. Porque nessa inconformação nós repetimos as falhas. Porque ficamos pautados naquelas experiências do passado. Então, a abertura para a sincronicidade, eu estou dizendo, a sincronicidade, percebendo ou não, sempre vai haver sincronicidade, porque isso também é Deus, ok? O convite é: perceba a sincronicidade. Perceba, porque todos os dias acontecem grandes milagres que não são percebidos e podem fazer toda a diferença. Não existe justiça, mas oportunidade de crescimento. Nossa, falharam comigo, sim. Antes de encarnarmos, combinamos várias coisas para serem trabalhadas. Várias coisas, eu vou falar sobre isso já mais um pouco. Para serem trabalhadas. Aí a gente pede aquela experiência, aquela dificuldade. A dificuldade vem e você fala: nossa, sou vítima. Por mera amnésia espiritual. Mas aí vem o espiritismo e dá uma chacoalhada, é legal isso, né? Não só o espiritismo, viu, gente? Tá? Não só o espiritismo. O Ken Wilber não é espírita, ele fala disso. No Vedanta, tem o hinduísmo e eles falam disso também, ok? Talvez não com os detalhes filosóficos que o espiritismo traz. Deixa eu puxar um pouquinho da sardela, né? Por que eu decidi ser espírita? Então, porque eu não sou hindu, né? Porque tem alguns aspectos que o espiritismo eu acho que conversam melhor filosoficamente comigo. Tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Gente, isso é uma lei. Prestem atenção. Alegria, tristeza, os estados emocionais também são impermanentes. Não dá para passar uma encarnação inteira alegre e feliz. Nem poderíamos, porque não cresceríamos, ok? Porque é preciso viver todas as fases do ciclo. Nós queremos nascer, crescer, manter, e não queremos morrer. Vocês querem morrer? Não, né? Tá certo. Pois é, mas vamos, porque a morte não é a morte não é uma situação que pode ser evitada, né? Ela é um fato, não é uma possibilidade. Possivelmente eu vou morrer. Não, você vai morrer. Daqui a alguns anos esse salão vai estar todinho trocado, né? Nós vamos estar do outro lado, de repente, assistindo palestra. E tudo bem. A pergunta que eu faço nessa manhã: vocês se preparam para morrer? E o que seria preparar para a morte? Gente, todos os aspectos têm que ser olhados. E por que se educar para a morte? Tem um livro lindo do Herculano Pires, filósofo espírita, que se chama Educação para a Morte, muito bom. Por que nos educarmos para morrer? Só porque, tá bom, mas gente, é um período tão pequenininho de vida, Cláudia, quando eu estiver morrendo, não sei. Só 2,3% da população mundial morre de acidente, papuf. A maioria é uma doença, DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Gente, é uma morte lenta. Alzheimer, câncer. Mesmo as doenças cardiovasculares, muitas vezes elas são mortes anunciadas, não é só um infarto de repente. Às vezes é uma morte anunciada, a pessoa vai entrando em falência. Então, pensar nisso é muito importante. Como lidar com isso? Como lidar com a morte do outro, com a minha morte? Bastante importante essa reflexão. Eu tende ao progresso, eu já comentei. A Ellen Van Bar, não tentei ler muita coisa. Psicóloga americana, é outra que não era espírita, né? De outras os não espíritas que falam sobre isso. Ellen Van Bar, uma psicóloga, escreveu esse livro na década de 70, 80. Chama-se Vida Antes da Vida. Ela era ateia, não acreditava em reencarnação, nada disso, só que ela estava uma vez numa viagem e ela ficou uns 15 minutos numa vivência que ela não sabia explicar, em que ela se via numa outra época, numa outra vida. E ela achou aquilo assustador e começou a pesquisar depois a respeito. Tornou-se uma
ela é psicóloga, tornou-se uma terapeuta que fazia regressões de memória. E aí o livro dela nasce de mais de 1000 regressões de memória que ela fez. É muita gente. Em que ela seguiu um roteirinho lá, um questionário que ela fazia. Então ela perguntou, você escolheu o seu planejamento reencarnatório? Vocês podem ver, 81% disseram que sim. Tinha um planejamento reencarnatório e eles foram junto lá, seguindo, tentando fazer esse planejamento. E ela pergunta, vocês conheciam, definiram seus pais? Puxa, 84%, 87%, quase 90% já conheciam sim os pais. Estava definidinho os pais que queriam. Olha, gente, não tem vídeo, hein? Estava definido. Muito bem. 84% pediu para nascer nesse período porque é um período de grande oportunidade de aprendizagem. Ela falou da segunda metade do século XX, então as pessoas que estariam reencarnando, elas queriam aproveitar a grande chance que era estar no planeta nesse período, porque também muitos espíritos estariam vindo para fazer uma grande mudança planetária. Muitos pediram para vir como mulher, quiseram vir como mulher, porque justamente teríamos um grande avanço nos direitos da mulher, na vivência do feminino e um resgate do valor e das qualidades do feminino, que é algo que eu me encanto em trabalhar também. Porque se nós temos a lei patriarcal na Bíblia, vem Jesus e ele propõe as qualidades do feminino no seu modelo de amor, né? De um pai amoroso, acolhedor, que perdoa, né? Que é sereno, que é pacificado. Sai o poder da espada e vem a receptividade da qualidade. Gente, não é gênero, isso é qualidade. Que todas as almas têm que desenvolver, homens e mulheres. Tá? Mas muitos pediram para vir como mulheres justamente para poderem participar dessa movimentação cultural. 28% das pessoas tinham consciência de que trariam uma mensagem para a humanidade, que a missão existencial seria pautada em algo maior do que o mundo subjetivo, né? O mundo individual. Agora, a parte final aqui é a mais importante, prestem atenção. Todos vinham com algo da personalidade a ser trabalhado. Preciso desenvolver o amor fraterno, eu preciso perdoar, eu preciso ser mais humilde. Ninguém, 0%, reencarnou com uma proposta de acúmulo material. Eu vim para construir prédio, eu vim para acumular um dinheiro, deixar uma boa herança, ter um nível de vida bom, viajar bastante. Relato zero. Então, eu considero um N de 1000, quer dizer, o número de pessoas pesquisadas é um número grande e corrobora com o que os espíritos nos falam, não é verdade? O que viemos fazer aqui? Qual o sentido da reencarnação? E aí meu filho sempre fala, nossa mãe, mas não dava para ficar lá no mundo espiritual e aprender essas coisas tudo lá, acho que era mais fácil, não era mais legal? Eu digo, Gabriel, sim, filho, era legal, mas é justamente nesta troca que nós crescemos. Porque como é que se forma uma cidade espiritual? Vocês sabem? É pelo peso do perispírito. Os magrinhos sobem mais, os gordinhos ficam para baixo. Peso perispiritual, gente, não é do corpo. O que se faz um peso perispiritual? Emoção, sentimento. Quanto mais amor eu sinto, mais leve eu sou. Eu vou para uma região mais elevada. Quanto mais pesada a minha emoção, meu sentimento, mais densificado é o meu corpo espiritual. E aí eu me uno a outros espíritos que estão nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia. Então, o que adianta a gente ficar todo mundo lá? A gente usa muito o nosso lar, né? Mas tem outros. O que adianta a gente ficar todo mundo pensando igual, sentindo igual, fazendo igual? Eu sei que ninguém vai me ofender lá em nosso lar, né? Para que eu não tenho que treinar minha paciência, tem? Não. É muito mais fácil a gente estar numa cidade elevada, superior e de repente junto uma equipe, vamos para o umbral trabalhar. Olha que delícia, estou em equipe, trabalho e aí eu volto. Eu sei que eu vou voltar, mas é mais simples estar em equilíbrio. Na Terra é um grande desafio. Há um sentido aqui de crescimento maior, de prova, de expiação. Uma grande oportunidade. Esse livro da Ellen deixou claro isso para a gente. Estar aqui é sim uma grande oportunidade.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor da Cracóvia, ele coloca uma mensagem que tem a ver com o emprego da fortuna, né? E ele diz que quando ele percebe a brevidade da vida e o tempo que a gente perde com besteira, ele fica impressionado. E como a gente chama essa besteira de necessidade, né? O tempo todo. Quanto tempo nós realmente gastamos? Aí eu falo em gasto, não é investimento de tempo. Quanto tempo nós gastamos com aquilo que é efêmero, não é necessário, eu não vou levar isso? Quantos medos, quantos desesperos que poderiam ser riscados da minha vida, mas em que eu me seguro, justamente pelos meus estados emocionais. Porque também quando eu ligo a televisão é esse o apelo, né? Você é feito para consumir, conquiste para consumir, tendo o lucro como fim último. E nós não pensamos, não refletimos sobre essas coisas, né? Que são tão interessantes, que são tão importantes, aliás, que são vitais. Então, se tem algumas perguntas que devem ser feitas, uma delas hoje tem a ver com o que eu estou dizendo para vocês, com morte. A morte está intimamente ligada ao sentido de vida. E eu vou me explicar. Vamos fazer um exercício de imaginação? Faz de conta que a morte está lá fora, da irmã Serafina. Vocês não adianta pular a janela, ela também pega aqui, tá? Ela está lá esperando a gente. Eu vou terminar a palestra, espero, e aí a gente sai e a morte vai nos levar embora hoje, daqui a pouco. O que nós podemos dizer para a morte? Gente, brincadeira de imaginação. O que a gente pode dizer para a morte que convença ela que nós não podemos ir hoje? E não vale responder, meu filho está em casa, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mãe, eu cuido do meu pai. Não, porque isso é substituível. Por que vocês não querem morrer, gente? Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida, sei lá, se a morte me perguntar isso, eu vou falar, então, olha, não posso ir, sabe por quê? Porque eu preciso escrever um livro, o SEAC falou que era para escrever um livro, eu não escrevi ainda, porque eu preciso estudar Gestalt, eu não terminei de estudar essa teoria, porque eu preciso estudar mais constelação, que eu estou achando o máximo de estudar. São coisas que eu tenho que fazer. Sou eu que tenho que fazer isso. Esse é o sentido da minha vida. Eu preciso angariar mais conhecimentos, porque eu quero trabalhar mais com esses conhecimentos. Porque eu acredito nisso, e aí de repente esse blá blá blá, vai que eu convenço a morte, né? O sentido da nossa vida tem a ver com aquilo que a gente veio realizar no mundo. Num determinado momento pode sim estar mais ligado à família, mas não pode estar ligado apenas à família, porque isso se torna um peso para os familiares. Tem muitos pais que colocam nos filhos a ansiedade, porque os filhos vão sair da casa e nossa, que desespero, já que o sentido da minha vida são meus filhos não podem sair da minha casa. Isso é muito pesado para os filhos. O sentido de vida nosso tem que ser amplo. O que seria então o sentido, Cláudia? Puxa vida, como encontrar o sentido? É fácil, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu acordei? Por que eu não me matei? Victor Frankl, o psiquiatra austríaco, ele perguntava para os pacientes dele, olha que trágico, por que você não se suicidou ainda? Tétrico, né? Imagina se eu estou no psiquiatra e falo assim, como assim? Não, por que você não se matou ainda, Cláudia? Eu falo, nossa, porque, sei lá, porque é legal viver. Tá, mas por quê? O que te faz levantar da cama de manhã? Irrigue isso, esse é o sentido da vida. Vá atrás de descobrir isso, isso é muito importante. Isso tem a ver com os talentos também. Aristóteles falava, quando os meus talentos encontram as necessidades do mundo, esse é meu lugar. Esse é meu lugar. Então, qual é meu talento? Eu sou faladeira, vocês perceberam, né? Estou falando. Sei lá. Isso que eu estou falando me traz paz, me reconforta, me reequilibra, me tira do limbo existencial. Então, a minha esperança é que isso também aconteça com vocês, porque isso é uma necessidade do mundo. Eu sou humana igual, sinto dor, sinto, tenho a minha criança, tenho o meu eu crítico, eu tenho tudo igual. Nada diferente. Não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho. Eu tenho. E aí o que acontece?
estudar, gosto. Eu era gaga quando era criança, mas graças a Deus hoje consigo falar. Tá? E aí eu falo, e aí eu gosto de escrever, eu escrevo. Ah, Cláudia, mas uma empresa de tecnologia dá para ter? Dá, vamos ensinar. Seja na relação com os colegas de trabalho, seja no produto que está saindo lá para trazer conforto humano. Eu posso entender muito de física nuclear, não posso? Não posso, claro, talvez em outra encarnação. E aí? Ou eu posso planejar uma máquina de ressonância magnética para diagnóstico no hospital, ou eu posso fabricar uma bomba atômica. O que o universo precisa? O que a humanidade precisa? Onde é meu lugar? Aonde existe a necessidade no mundo? De todos os pronomes que existem, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome eu, se é só eu que eu conjugo, tá ruim. Se é só é bom para mim, não é bom para nós. E se não é bom para nós, não pode ser bom para mim. Tá fazendo sentido? Só é bom quando é bom para nós. O único pronome possível para a evolução minha e do mundo é o nós. Se tudo é para o outro, se tudo é tu ou eles, ou vós, né? Também não tá bom. Existe um ralo emocional aqui, aí eu faço o tempo todo só para os outros. Porque no fundo eu quero ser amada, eu quero ser queridinha, eu queria ser aceita. Né? O único equilíbrio está, disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, há uma tríade. Amo Deus, e só é possível amar o Criador que está em tudo, se eu amo como eu me amo. Se eu amo o mundo, da forma como eu me amo. Porque se eu não me amo, não tenho essa referência, não amo o mundo e por consequência não amo o Criador e toda a sua criação. Redundante até, tudo igual, tudo junto e misturado, certo? Pois é. Ok? Então o pronome bom é nós. Aonde é meu lugar no mundo? Aonde é bom para nós. Não é bom só para vocês, não é bom só para mim, é para nós. E como é que eu sei que esse é meu lugar? Porque tem a ver com aquilo que eu gosto, que é fácil para mim fazer. Tem a ver com os meus talentos. Os talentos mudam durante uma encarnação. A gente vai desenvolvendo. Por isso que é talento, não é dom. Dom é diferente de talento. Dom vem, está pronto. Sento com 5 anos e toco Mozart. Isso é dom. Não preciso desenvolver. É um perigo o dom. Porque quando eu tenho o dom, eu foco só nele. E aí eu não amplio. Já o talento é legal porque o talento é potencial. É uma potência que você traz. Você fala, nossa, tô achando tão legal ver isso. Aí, nossa, agora descobri aquilo. Ai, que legal. Pode mudar de profissão quantas vezes for preciso. Tão bom. Não tem problema nenhum. Gente, a gente tem que quebrar alguns paradigmas que engessam, né? Antigamente tinha que estudar uma coisa só e morrer fazendo aquela coisa só. Não precisa, pode mudar. Né? Se tiver dentro dos talentos e dentro da necessidade do mundo, Deus sustenta. A vida provê. Sermão do Monte, gente. Porque andais tão ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir? Fazei o que é do reino, o que é de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Pois Jesus prometeu isso, gente, fala com ele. Por quê? É verdade, Deus vai sustentar. Se nós usarmos o nosso talento no mundo, pelo bem do mundo. Agora, se o objetivo primeiro é ficar rico, acabou. Fechou. Você fechou. Foi para ostra. Você saiu do mundo, você foi para o eu. Né? Vai conseguir dinheiro? De repente muito, gente. De repente muito. E a morte vai vir. Dona Morte, essa que eu falei que talvez esteja lá fora, que eu espero que não também, ela vai vir. Para quem acumulou, para quem não acumulou. E diz Chico Xavier, dizia ele, e acho que diz ainda, que a maior dor do espírito é a consciência do tempo perdido, depois que ele desencarnou, porque aí a visão espiritual se amplia. Fazendo sentido, gente? Então vamos lá, perguntinhas para levar para casa. E se a morte realmente viesse hoje? O que nós vamos responder? Eu já disse um eu te amo para as pessoas mais significativas da minha vida. Eu não saio da minha casa sem falar que eu amo as pessoas que estão na minha casa. Nem
seja por prece, mas de preferência através da palavra articulada. Sair de casa abrigado é um enrosco, porque eu não sei se eu volto, e pior, eu não sei se a pessoa com quem eu estou brigada vai voltar. E aí se constitui muitas vezes um luto patológico de difícil solução, quando eu estou com problemas com aquela pessoa, aquela pessoa parte, principalmente membros da família, né? Estou usando o meu tempo com sabedoria ou gastando com distrações sem sentido algum? Essa é a diferença, gente, entre gastar e investir o tempo. Tempo é a única coisa que nós temos. Tempo de vida é a única coisa que nós temos. Quando vocês, o Mujica que fala isso, eu acho ótimo essa analogia que ele traz. Quando vocês vão comprar um celular, vocês estão comprando com tempo de vida. Vocês foram lá trabalhar, ganhou dinheiro, foi um tempão trabalhando para conseguir esse dinheiro, vai lá e compra o celular. Não é o dinheiro já é uma troca. O dinheiro está sendo trocado por tempo de vida no trabalho. Quanto tempo de vida vocês estão usando para o material? Não que ele não seja também necessário, gente, mas com equilíbrio. E o que seria investir o tempo? O tempo colocado para o essencial, para o meu sentido de vida, para o que eu vim realizar aqui, é o tempo investido, porque ele vai render. É uma semeadura que vai frutificar e que eu vou levar comigo na eternidade dos tempos. Tenho investido nas relações ou somente no mundo material? Uau, se a morte passar hoje, o que eu vou responder? Será que eu estou investindo nas relações? Será que eu estou mesmo com as pessoas, no aqui e no agora? Ou será que quando os meus filhos estão falando comigo, eu estou tão preocupada que eu não estou nem escutando o chatíssimo papo do meu filho ou da minha filha? Será que eu estou com o meu marido, eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha mãe enquanto ela está aí, eu estou com o meu pai? Ou isso é uma perda de tempo para mim, então eu não me conecto aos outros seres, a não ser que tenha algum interesse. A não ser que eu queira falar dos meus muxoxos e das minhas vitimizações, aí eu estou ligada? Será que isso está acontecendo? Se a morte vier, uau! Tenho cuidado dos meus sonhos? Ou somente das necessidades dos outros, né? Tem o eu também ou não? Eu olho para aquilo que é bom para mim também ou eu não olho? Isso é uma necessidade? Sim, isso também é, porque eu também sou filha de Deus, isso é necessário. Essas perguntinhas eu estou provocando vocês porque eu trabalho com pacientes terminais também e com famílias de moribundos. E esse é o grande desespero das pessoas que estão partindo. Não dá mais tempo. E o pouco tempo de vida que resta, a gente tenta encontrar um sentido para esse tempo de vida que resta para que haja qualidade de vida enquanto vida existir. Então nós corremos para costurar as coisas, pedir perdão, perdoar, quando dá tempo. O dizer o eu te amo, ver aquele parente, quando a pessoa está morrendo, a verdade dela surge aqui. É incrível isso. Toda a verdade brota perto da morte. Toda a verdade daquela pessoa. E aí começam, muitas vezes, as lamentações. Por isso, gente, pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. A proposta de hoje é essa. Não é uma coisa mórbida. Eu não estou desejando morrer, não é isso. Mas quando eu penso que eu posso estar morta amanhã, eu não vou gastar o meu tempo hoje com besteiras do meu ego. Eu vou tentar evitar isso a todo custo. Eu vou, como dizia o Yogananda, criar um propósito logo quando eu abro os meus olhos, antes de pôr o pé no chão, gente. A gente chama de sankalpa isso no sânscrito. Yogananda disse, tenha um sankalpa. O que é um propósito? Abrir o olho, o que eu escolho para hoje. Não é só pedir, ó Deus, ó Deus, ó Deus, não. É o que a minha responsabilidade é minha do meu dia. Deus já vai cuidar, não preciso ficar pedindo. Posso até pedir. Eu posso pedir por lucidez, por exemplo, para eu saber como cuidar do meu dia. O que eu escolho sentir hoje diante da experiência, independente de qual seja a qualidade da experiência? Eu escolho sentir paz? Eu escolho sentir serenidade? Eu espero ser flexível, não ser rígida? Isso eu imponho para mim, gente, no amanhecer. Por que fazer isso? Porque eu não sei se eu vou estar morta no final do dia, e esse dia, pelo menos,
Só por hoje eu estou aproveitando um pouco de sabedoria. E é assim que a gente constrói uma existência. Tem mais perguntas? Estou trabalhando tempo demais sem me ocupar com algo que me dê alegria? Alegria, eu falo de relacionamentos também, de culturas, tudo mais, de trocas, né? Porque às vezes eu trabalho demais porque eu fujo, workaholics podem estar fugindo de alguma dor, e aí o trabalho distrai, é uma distração. Outros por desespero e medo do futuro, porque querem acumular, não sei. Enfim, o equilíbrio também do trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, tudo bem, mas também é preciso descanso, é preciso olhar para outros aspectos para além do trabalho. Eu já consegui perdoar determinada pessoa ou fato ou continuo preso a mágoas sem fim? O perdão é libertador. Regra áurea, perdoar 77 vezes 7, ou seja, o perdão ilimitado. Não é por menos, né? Não é à toa que Jesus falou sobre isso, porque o perdão é curativo, ele é preventivo, e só perdoa o ego maduro. Quem não perdoa, gente? A nossa criança, o nosso eu crítico, lá, tudo do passado. O eu adulto vê todos os lados de uma situação, fica muito mais fácil perdoar. É simples, não, ser humano, não estava muito bem, falhou, não recebeu inputs positivos dos pais, então não tinha como dar. É aquela tal coisa, a gente chega na cozinha e fala assim, abre a geladeira, eu quero chocolate. E a mãe diz, eu só tenho feijão. Não, mas eu quero chocolate, mas eu só tenho feijão. A gente exige das pessoas aquilo que elas não têm. Só tem o feijão, então fica mais fácil perdoar, porque não tinha para dar outra coisa. Não era possível aquela pessoa outra coisa. E perdoar a si mesmo, importantíssimo. Igual, que vale para o outro, vale para mim, todos humanos. Estou trabalhando para realizar os meus projetos existenciais. Qual é o seu projeto existencial? Eu não sei, não precisa falar, mas você precisa saber. Por que você está aqui? Por que você ainda respira, como falava o Frankl? Por quê? Tem que ter esse projeto, é muito importante. Não precisam ser grandes, não precisam salvar o planeta. O projeto, pequeno, médio ou grande, tanto faz, tudo trabalha para o bem, tudo tem o seu valor. Se a morte viesse me buscar hoje, estaria com meus assuntos principais resolvidos? Eu também faço uma outra pergunta para as pessoas quando eu faço palestras sobre morte, que a maioria das casas espíritas não gostam muito, mas faço a pergunta, né? Vocês querem morrer de morte papuf ou morte processo? Ai, Cláudia, a maioria me responde, eu queria morrer dormindo, velhinho e dormindo. Puxa, a minoria da minoria vai morrer assim, né? E a morte prolongada, quem quer? A maioria não quer. A morte anunciada, trabalhar, a morte processo, as pessoas não querem. E aí eu pergunto, tá bom, então vamos fazer outro exercício de imaginação. Agora é verdade, a morte está lá fora, tudo bem? Aí todo mundo, não, então eu quero a morte processo. Agora já não quero a morte papuf. Por quê? Porque tem assunto que não está resolvido. Porque essa listinha boba que eu fiz aqui, que tem muito mais coisa para a gente refletir, não está realizada, não está feita. Não está. Então não, Cláudia, eu quero morte processo, porque eu vou mesmo precisar trabalhar um monte de coisas. Essa é a educação para a morte. Estarmos melhores para viver este momento com as bênçãos que ele pode nos trazer. Muito bem. E estou terminando, né? Para quem trabalha na casa espírita ou fora dela, né? Eu tenho percebido, por isso eu trouxe esse slide, gente, uma certa necessidade de conversar sobre isso. Afinal de contas, por que a gente se reúne para trabalhar? Voluntariamente ou não voluntariamente? Mas geralmente voluntariamente em casa espírita ou em outro templo religioso ou em ONGs, enfim, com trabalho voluntário. Qual é a necessidade de eu estar ali? Tem a ver com o meu projeto existencial ou tem a ver com o meu medo do pós-morte? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Ah, não quero ir para um umbral? Será que a resposta está por aí? Né? Será que eu preciso dos louros, dos aplausos? Ou não, na verdade não é meu ego. Porque se não for o ego, não
não tem crente em casa espírita, já começa por aí. Se for o ego, vai ter, né? Muitas vezes a gente percebe um joguinho de poder em grupos pequenos, em grupos médios, grandes. Essa era uma preocupação do Kardec. No livro dos médios, ele se preocupava muito com isso. Lá no capítulo 29, ele escreve bastante a respeito. É preciso tomar um certo cuidado. Todo trabalho voluntário, ele é maravilhoso. Mas antes de sair do trabalho voluntário, tem que estar claro por que eu estou fazendo isso, qual é a minha intenção nessa tarefa. Uma vez escrevi um projeto legal, bacana pra caramba, e eu não ia realizar o projeto naquele ano, porque não dava, e uma conhecida minha resolveu pegar o projeto e colocar em ação, e ela não me avisou. Primeira sensação foi, que raiva, né? Puxa, ela não me falou. Eu escrevi o projeto junto, ela não me falou. Em seguida, eu fiz uma reflexão. Por que eu escrevi o projeto? Nossa, para ajudar pessoas. Que legal. Eu ia fazer esse projeto? Não, agora não dá, não estou com tempo. Ok. Ela não ter me falado ficou desse tamanhinho, depois de todos os motivos que eu realmente entreguei naquele projeto. Eu falei, nossa, aí eu liguei para ela e falei, abençoada seja, gratidão por levar o projeto à frente, estou muito feliz e quero que ele dê muito certo. Para quê? Não precisa do meu nome, gente. Não precisa, não é meu nome, tudo é do Cristo. Então, eu estou falando aqui, eu não estou inventando nenhuma roda. Eu estou falando o que eu li no Evangelho. Basicamente, o Evangelho e a psicologia vem e costura isso. Só isso. Eu não inventei nada novo. São conchas da praia da vida que eu fui pegando e estou trazendo para vocês na forma do colar que eu consegui montar durante essa encarnação até aqui. Do Eric Berne eu já falei. Por fim, até porque já terminou o nosso tempo, obrigada, vocês não dormiram, eu estou aqui atenta. Muito bom. Na internet, espero que vocês também tenham dormido. Eu vou repetir, Juan Garriga fala isso, eu acho muito interessante. A boa viagem de uma alma na Terra compreende 3 passos importantíssimos. Descobrir quais são as nossas feridas, aonde fica sentada a nossa criança, o nosso eu crítico, os nossos traumas, as nossas dificuldades, ao longo do caminho, e ir curando, ressignificando essas feridas. Importantíssimo curar, ressignificar. Descobrir quais são os talentos e usá-los no mundo. E por fim, aceitar o que a vida traz com humildade perante a vida, sem querer mudar o que não pode ser alterado. Isso não é passividade. O que der para mexer, vamos mexer. O que não dá, a gente aceita e aprende com aquilo que não pode ser alterado. Esse é Francisco de Assis também dizia na prece dele, não sabe, né? Então Jesus, quando ele fala das crianças, ele fala dessa postura humilde. Por que o reino dos céus é da criança? Porque as crianças são humildes. Não disse lá no começo? São abertas para a experiência, né? Elas se entregam para a experiência, elas perdoam com facilidade, elas vivem o aqui e o agora. A criança não está preocupada, ela fica preocupada por causa dos adultos que impõem para ela preocupação. Senão, por natureza, a criança está focada na experiência, no aqui e no agora. Ela acolhe e ela perdoa. Então a postura da criança, e Jesus ainda diz, vocês acolhem uma criança como eu estou fazendo, porque quando vocês acolhem uma criança, a partir da minha sabedoria, é a mim que vocês estão acolhendo. Então, as verdades do Cristo devem ser levadas a nós e às crianças, porque as crianças, quando recebem essas verdades, se tornam adultos mais equilibrados, mais inteiros, cheios de sentido de vida. Obrigada, gente.